Boa noite, povo de Deus, boa noite, família Boa Ventura, que saudade, né? Confesso que estou com muita saudade dos irmãos. Quando eu digo saudade, é daquele momento ali em comunidade, em igreja, apertando as mãos, dando um abraço, dando boa noite, dando um bom dia. Saudade, irmãos, muita saudade mesmo. Eu creio que esse sentimento não é gerado somente no meu coração, mas também no seu coração. Mas em breve, no tempo de Deus, nós vamos estar reunidos outra vez no templo para louvar e cultuar ao nosso Deus. A igreja ela não está parada, a igreja é um organismo vivo, vimos isso aí semana passada, na mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. E nós estamos como igreja atuante, fazendo a obra de Deus. Você que nos visita também hoje, nesta noite, queremos deixar aqui o nosso recado de amor, de alegria por vocês estar, se fazer presente aqui junto conosco nesse momento tão importante. Espero que ao retorno da igreja para o templo, você também possa nos acompanhar e estar ali junto conosco, cultuando a esse Deus maravilhoso. Quero convidar a você, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse culto, pedindo por esse culto, e depois nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas. Então, feche seus olhos nesse momento e abra o seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade belíssima que o Senhor nos concede quando nesse domingo estamos reunidos para louvar e cultuar ao teu santo nome. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar ao coração dos aflitos e possa também, Senhor Deus, ser refrigério para aqueles que também necessitam da tua graça e do teu amor. E o teu povo que te adora possa se alegrar na tua presença. Desde já nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia no texto de Salmo 128. Esse texto fala sobre o contexto familiar e hoje, nesta noite, queremos falar um pouco sobre a questão da família, a questão da santificação no lar e quem é o responsável por uma família que seja santificada no Senhor. Bem, vamos lá. O texto se encontra no Salmo 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Nesse momento nós vamos ouvir 2 cânticos que serão ministrados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Esteja atento e adore ao Senhor junto conosco. Vamos adorar ao Senhor. Cavaleiro que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória
ouvem-se vivas de júbilos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. E todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Nós vamos louvar uma canção agora, dizendo para Deus para Ele nos usar, para Ele descer até nós e nos usar na nossa vida para abençoar a quem Ele deseja nesta terra. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado por esses cânticos que foram ministrados aos nossos corações. Queremos agradecer pela disponibilidade que tem os nossos ministros, os nossos levitas, que têm também se empenhado, têm estado ali ensaiando, preparando os cânticos para adorar ao nosso Deus e também para estar ministrando ao meu e ao seu coração. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Malaquias 3, verso 10, muito conhecido. Ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Disto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Irmãos, nós somos muito gratos. Encerramos campanhas de missões mundiais e a nossa igreja ela conseguiu arrecadar um valor que com certeza vai estar abençoando os nossos missionários. Nós, como povo da Primeira Igreja Batista do Parque Boa Ventura, aquele que nos visita, aqueles que também têm contribuído, estão ajudando para que a palavra de Deus possa ser alcançada por homens e mulheres que estão no campo de missões. E nós estamos não só contribuindo com as nossas orações, mas também contribuindo com espécie. Então eu quero agradecer muito aos irmãos, àqueles que se empenharam e se dedicaram para a igreja alcançar o alvo. Passamos, irmão, de R$ 3.500 o nosso alvo de missões. E queremos também aproveitar esse momento para agradecer ao Senhor. Nós vamos estar orando e nessa oração vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelos mantimentos que ali se achega ou tem chegado até a Primeira Igreja Batista do Parque Boa Ventura. Você é o resultado disso tudo. Tenho um costume de dizer que só abençoa quem é abençoado. Então, com certeza, você está abençoando muitas pessoas. Queremos também aproveitar e orar também pelos os nossos aniversariantes do mês. Queremos agradecer a Deus pela nossa irmã Semira, que comemorou mais uma primavera, nossa irmã Luciene também, que comemorou mais uma primavera, e nosso irmão Alcântara. Que Deus possa estar abençoando muito e muito, muito a vida desses irmãos. E que ano que vem a gente possa, a igreja possa estar reunida para celebrar junto com os irmãos esse dia festivo, esse dia abençoado. Então queremos convidar a você que você feche os olhos e vamos orar e falar com Deus e agradecer. Senhor, nós te louvamos muito pelos teus servos, pelos nossos amigos, por aqueles que ofertaram na campanha de missões mundiais. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos promotores e toda a igreja e aqueles que se empenharam, Senhor Deus, para que esta oferta estivesse, Senhor Deus, ali no celeiro da Primeira Igreja Batista do Parque Boa Ventura. Que ela possa ser bem aproveitada pela Junta de Missões Mundiais e através dessa espécie, almas possam ser alcançadas em Cristo Jesus. Queremos agradecer pelos os nossos aniversariantes desta semana. Muito obrigado pela vida dos teus servos, Senhor. Abençoe cada um deles, como também os seus familiares. Pai, como nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelos mantimentos, ó Pai amado, que tem sido ali depositado no celeiro do amor. Pai, quantas famílias têm sido alcançadas através, Senhor Deus, dessas vidas que têm se colocado à tua disposição e ali têm colocado não somente as suas ofertas, mas também uma parcela do pão de cada dia. Pai, eu quero te agradecer nesse exato momento e te louvar, porque o Senhor é merecedor e o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amados, durante a nossa caminhada, fazendo algumas visitas, nós
resolvemos fazer o convite a um casal de diácono, irmão Zé Antônio e a nossa irmã Solange, e junto com o nosso irmão Joaquim, que ali esteve conduzindo o ônibus da nossa igreja, o diácono André, ali passamos nas casas para recolher os mantimentos, outros levaram até a igreja e resolvemos nesse dia orar junto com alguns idosos que estão impossibilitados nesse exato momento de estar junto conosco, de ir até a igreja, e resolvemos louvar ao Senhor junto com eles, né? O nosso irmão Rafael esteve ali usando o seu instrumento, e dentro do ônibus aqueles irmãos ali escolhiam uma canção e ali adorávamos ao Senhor através daquelas canções. Então queremos nesse momento pedir que você esteja atento a algum desses momentos. Queremos compartilhar com você nesse momento. Preste atenção nesse momento de comunhão que tivemos com os nossos irmãos. Acompanhe, por gentileza. Longe, longe do meu Salvador, mas agora vestiu e o teu sangue verteu para salvar o mais pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Amém, irmã? Hoje, o que a senhora falaria para a igreja? Confie no Senhor. Deus é maravilhoso, Ele é tudo. Vamos amar, adorar, vamos ser humildes. Amem. A mensagem que eu deixo é que vocês amem. Amém. Deus abençoe. Acima de tudo. Deus abençoe. Deus abençoe também a irmã, também em nome de Jesus, tá bom? Amém. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Convites nós que dormamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos tens, descentes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração. Ele vigia das trevas, agora me conduz. Bendito seja Cristo, por mim morreu na cruz. Cantarei na sua glória, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Cantarei na sua glória, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Amém, irmãs? Amém. Hoje, não estamos passando na casa dos irmãos somente para pegar mantimentos, né? Para levar para a casa do Senhor. Nós estamos aqui também para louvar um pouquinho junto com vocês. É bom quando estivesse lotado, cheio de levitas louvando ao Senhor. Vai sair a tempo todas as coisas, vai chegar esse tempo. Deus abençoe a diaconisa. Irmã Alice, se a irmã tivesse que dar um recado para a igreja nesse momento, o que a irmã gostaria de falar para a igreja? Estou muito contente porque, apesar da distância, nós estamos conseguindo se comunicarmos, estarmos juntos todos os dias. Isso para mim é uma maravilha, porque nós estamos impossibilitados de ir à igreja, mas de louvar ao Senhor, de falar com Ele todos os dias, graças a Deus.
Isso nós não estamos impossibilitados. Então isso é motivo de alegria, de estarmos juntos louvando, mesmo na distância. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe vocês, tá bom, gente? Amados, eu quero convidá-los nesse momento a meditarmos juntos nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor. E para isso nós vamos orar outra vez. Eu quero mais uma vez convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento e vamos pedir para que o Senhor não use somente a minha vida, mas use também a sua vida, para que a mensagem possa chegar e encontrar um lugar no seu coração, na sua vida. Creio que toda palavra, a palavra que vem do Senhor, ela edifica as nossas vidas. Ela é um despertador, aonde nos alerta, nos dá um sinal exatamente daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Então, feche seus olhos nesse momento e abra o seu coração, vamos estar orando. Senhor, eu quero te agradecer esse exato momento, por esse momento que o Senhor nos reserva quando estamos mais uma vez reunidos, assim como o Senhor fazia junto com os seus discípulos quando ali eles o cercavam e ouvia o Senhor falar. Dessa mesma forma, estamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Não nos deixe falar nada de si mesmo, mas que o teu Espírito tenha um controle total e absoluto na minha vida e na vida de todos que estão atentos, conectados a essa palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra aí a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Vamos começar lendo um pouquinho esse texto, tá bom? O texto não, esse versículo, tá bom? Que se encontra em 1 Pedro, tá bom? Abra aí, 1 Pedro, verso 16, por gentileza. Verso 16. Amém? Creio que você já deve ter aberto aí a sua Bíblia, ou já tenha acessado aí o seu smartphone ou o seu celular. Amado, hoje o Senhor vai nos falar a respeito de uma família, né? Uma família que vive em santidade. Nós não vamos aqui fazer definição e nem um estudo de santificação. Nós vamos falar sobre o estado familiar, nós vamos falar sobre o âmbito familiar. Nós vamos estar ouvindo do Senhor, principalmente aos homens, aos líderes de suas casas, aquele que tem a responsabilidade pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua esposa. Eu quero falar um pouquinho a você nesta noite. Despertar no seu coração a grande responsabilidade que você tem. Talvez você abra mão dessa responsabilidade, talvez você está deixando a sua esposa assumir essa responsabilidade, uma responsabilidade que é sua. Talvez você esteja terceirizando esse trabalho, esta responsabilidade. Já quero dizer para você que desde já que essa responsabilidade de conduzir a família é sua, né? Essa responsabilidade é de você que é o líder, você que é o cabeça da sua casa. Então, esse texto aí de 1 Pedro, verso 16 diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Essa palavra nos lembra exatamente a atitude e o comportamento que devemos ter no âmbito familiar. Ou seja, nós vamos falar sobre a santidade no âmbito familiar. Nós vamos falar sobre a santidade na sua casa. Nós vamos falar sobre a santidade na minha casa. Nós vamos falar sobre a santidade no lar. Como essa santidade precisa andar.
como ela precisa ser vista e como nós podemos trabalhar como homens, como líderes, aqueles que estão à frente de suas casas. Bem, nós vamos observar e vamos ver que viver em santidade em uma igreja, ela é muito mais fácil do que viver em santidade em casa. Na igreja nós vamos ver homens com suas Bíblias na mão, vestidos de terno, ou liderando, ou fazendo qualquer outra coisa na igreja, mas dentro de sua casa não funciona desta forma. A liderança, a sua responsabilidade é terceirizada às vezes pela sua esposa, pelos seus filhos ou por alguém que ali está. Nós vamos ver homens que na igreja cantam, estão louvando ao Senhor, oram, abaixam suas cabeças, colocam os seus joelhos no chão, mas em casa falam palavrão e têm atitudes totalmente contrárias de uma vida santificada, ou seja, de um lar totalmente santo, de um lar separado pelo Senhor. E esse texto, esse versículo que nós lemos aqui, ele diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E quando ele diz sobre ser santo, ele está falando exatamente de ser santo em todos os lugares. Então, vamos observar essa questão da santidade. Primeiro, precisamos entender que a santidade ela é uma responsabilidade de todos. Não estamos descartando esse pensamento. É lógico que a santidade é uma responsabilidade minha, responsabilidade da minha esposa, responsabilidade dos meus filhos, mas a maior responsabilidade é do Pai. A maior responsabilidade é minha, como líder da minha casa, como aquele que está à frente da minha casa. Porém, cada membro, ele contribui para que esta santidade possa ser uma realidade dentro de nossas casas. O fato de entender que esta responsabilidade, todos precisam contribuir para esta responsabilidade, uma coisa é visível e uma coisa é muito clara. É exatamente entender o papel do pai. O meu papel, o seu papel como pai, o seu papel como marido. Eu quero que você entenda o seguinte: como manter a sua família nesse âmbito, nesse estado de santidade. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: enquanto os filhos estão debaixo da sua autoridade, todos eles devem obediência a você. E isso precisa ser ensinado. Todos devem obediência a você, porque todos estão debaixo da sua autoridade. É por isso que esta autoridade ela não pode ser terceirizada. Ela precisa ser assumida. Você precisa assumir isso aí. Como que isso funciona? Vamos lá, olha só. Cabe a você a manter o controle total da sua família. Se os seus filhos estão trazendo alguma coisa para dentro da sua casa e você tem consciência disso e você não o exorta, a responsabilidade toda é sua. Não, mas é sua. É sua uma vez que você tem consciência, você sabe do que está acontecendo e você não chama os seus filhos a esta responsabilidade. Eu quero dizer que você será cobrado disso. Mesmo sabendo que a salvação
é individual. Mesmo sabendo que a questão da santidade, todos precisam contribuir, mas há alguém que está à frente disso. Eu quero te dar um exemplo do ministério pastoral. Cada membro, ele é responsável pela sua vida. É ele que dará conta a Deus. E o pastor, da mesma forma, ele também, como ovelha de Cristo Jesus, ele terá que dar conta da sua vida ao próprio Deus, que é a autoridade máxima, aquele que está acima, aquele que é o cabeça da igreja, que nós chamamos de Cristo Jesus. Mas as Escrituras deixam muito claro, lá em Ezequiel capítulo 34, que Deus há de cobrar aos pastores que não têm cuidado das ovelhas. Uma responsabilidade foi dada para esse pastor. Uma vez que esse pastor, ele não exorta, ele não ensina, ele não chama à responsabilidade, ele será culpado pelos pecados dessa pessoa. Então, nós também, na função de líderes, de pais, precisamos entender que tudo que ocorre dentro da casa, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. É por isso que nós precisamos manter a santidade dentro de nossas casas. O filho, se o filho ele traz alguma coisa que fere a santidade de Deus, ele precisa ser repreendido, ele precisa ser exortado. E a palavra exortado é ensinar. Você precisa ensinar que ele não pode trazer nada para dentro de casa que possa ferir a santidade de Deus. E não é somente trazer para dentro de casa, até mesmo lá fora, ele não pode fazer nada que venha ferir a santidade de Deus. E são muitas coisas que ferem a santidade de Deus. São o mau testemunho. O mau testemunho tem ferido a santidade de Deus. E você, como líder da sua casa, você precisa estar conduzindo todos a andar em santidade. Como diz a própria Escritura. E deveria existir uma grande preocupação de todos nós a respeito da santidade, inclusive para aqueles que desejam morar nas mansões celestiais, aqueles que desejam um dia estar com o Senhor no céu. Lá em Hebreus capítulo 12, deixa eu ler aqui para você, aqui é um texto também que nos chama muita atenção, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz o seguinte, é uma exortação que o Senhor nos faz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você deseja ver Deus, se você deseja morar com o Senhor, se você deseja morar nas mansões celestiais, se você tem esse desejo para com a sua família, nós precisamos viver em santidade, porque sem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, hoje o Senhor está nos apresentando exatamente esse papel, o papel do pai, como manter a santidade da sua família, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Como você vai fazer isso aí? É exatamente colocando em prática esses exemplos que o Senhor ele nos traz aqui nesse momento. Ele também zela pela santidade da mesma. Ou seja, você homem, você líder, você cabeça, é você que zela também pela santidade da sua esposa. Você zela por isso. E lá em Efésios capítulo 5, vamos lá, Efésios capítulo 5, olha o que o texto nos diz nesta noite. Efésios capítulo 5, versos, a partir do verso 25.
Ele diz: vós maridos, ele está falando para mim, ele está falando para você, você que é marido. Ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja é um amor de sacrifício. É um amor que ele doa a sua própria vida, ele dá a sua própria vida. A igreja, ela não precisa doar a sua vida para Cristo Jesus. Ela não precisa morrer para Cristo Jesus. Mas Cristo morreu para a sua igreja e nós devemos fazer a mesma coisa. Nós precisamos se doar. Nós precisamos se sacrificar pela nossa esposa. Ele diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você precisa se entregar totalmente para zelar pela sua esposa. A fim de quê? Ele diz: porque você precisa fazer isso, porque você, marido, precisa fazer isso, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem das águas pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, ou seja, esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Será que as nossas esposas têm vivido esta realidade? Será que as nossas esposas elas têm estão sendo zeladas pelos seus esposos ou têm sido maltratadas? Temos visto exemplos nesse momento de pandemia, como mulheres têm sido agredidas fisicamente, psicologicamente, por aqueles que deveriam zelar da sua vida e não têm feito isso. Ou seja, não conseguem manter a santidade familiar. Como nós falamos aqui, cada um vai responder diante do Senhor. Porém, há uma responsabilidade em relação ao lar, em relação à casa. Vós, marido, precisamos estar atentos exatamente a isso. Porque tudo que ocorre de errado na casa, sem que o pai saiba, ele não é responsável. Mas a partir do momento que você sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, você sabe como seus filhos estão agindo, você sabe se eles estão mentindo, você sabe o que eles estão assistindo e você não toma uma atitude e ainda terceiriza essa responsabilidade passando para a sua esposa, eu quero dizer para você que você está exercendo um papel muito ruim em relação àquele que foi dado a você de Deus. De ser um líder, de ser um homem da sua casa. Ou aquele que tem a responsabilidade de trazer a santificação para a sua casa e para o seu lar. Dentro dessa responsabilidade da casa, deverá... como que eu posso explicar para você? Talvez você tenha dúvida, como eu vou fazer isso? Desculpa em dizer isso, mas hoje nós temos muitos homens totalmente banana. Homens que não assumem uma responsabilidade. Homens que não são diretos na sua palavra. E para ser direto, eu quero dizer para você o seguinte: o fato de você ser direto não quer dizer que você tem que ser grosso. Não quer dizer que você tem que ser ignorante. Você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa ter autoridade espiritual sobre a sua vida. Às vezes, o que falta na vida dos homens também é autoridade espiritual. Um homem que seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Como levar a sua família a buscar o mesmo? Vamos lá. Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios capítulo 5. A partir do verso 17, olha o que ele diz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
E não vos embriaguei com vinho, do qual há todo tipo de coisa ruim. Porque o homem se embriaga e ele fica fora de si, mas ele diz aqui, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós, em salmos e hinos. O que você está ministrando dentro da sua casa? O que você está cantando dentro da sua casa? Você está cantando salmos e hinos? Ou músicas mundanas? Como você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, se dentro da sua casa você não está cantando salmos e hinos, cânticos que sejam espirituais? Agora tem ministrado e cantando músicas que muitas são satânicas, muitas fazem apologia a coisas que destrói a santidade de Deus, que não zela sobre a santidade de Deus. Irmãos e homens, estejam atentos a isso. Um homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem um desejo de salmodiar. Ele tem o desejo de cantar hinos que sejam espirituais, cânticos que sejam espirituais. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reclamamos muito, murmuramos muito, esquecemos de dar graças a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado, pelo ar que respiramos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele terá esse tipo de atitude. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem exatamente essas qualidades. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente viver desta forma. Quero dizer mais uma coisa para você, papai. Homem, não permita passar certos tipos de programas em sua casa. Esteja atentos a isso. Não permita isso. Você tem autoridade espiritual exatamente para isso. Como homem, ele tem o governo da casa, ele também tem a responsabilidade. Não é somente o governo, ele também tem a responsabilidade. Então, que filmes a sua família tem assistido? Que filmes? Que seriados eles estão assistindo? Que tipo de jogos que faz apologia a várias coisas que ferem a santidade de Deus? Jogos totalmente satânicos? Tipos de piadas que não engrandecem a Deus? E você tem visto isso e você não tem feito nada? Por que você não tem feito nada? Por que você não tem feito nada? É porque você acha que você não tem autoridade ou você realmente não tem autoridade espiritual? Ou você tem terceirizado essa responsabilidade para a sua esposa? Ou você tem terceirizado isso para a igreja, ou para o pastor, ou para outras pessoas? Cabe ao pai de uma família selecionar exatamente o que a família está recebendo. É responsabilidade sua. É você que vai selecionar isso, porque na hora de ser cobrado, quem será cobrado será você. Você será cobrado por Deus. Então o Senhor ele tem algumas instruções para mim e para você. Primeira instrução, zelar pela sua própria santidade. Você tem zelado pela sua própria santidade? Você tem sido exemplo? Você tem feito os cultos domésticos? Você tem feito a leitura da palavra de Deus? Ou você tem bebido na sua casa, bebidas alcoólicas? Você tem contado tipos de piadas que não engrandecem a Deus? Da sua boca sai palavrão e não exorta a Deus? Quer dizer, não engrandece a Deus, não é exortar a Deus, você não engrandece a Deus? Você tem sido esse exemplo?
Outra coisa, e dentro da igreja? E dentro da igreja? Você tem incentivado os membros da sua família, você tem incentivado a sua esposa, você tem incentivado ao seu filho a comunhão, frequência aos cultos, envolvimento na obra de Deus? Nesse momento nós estamos no distanciamento social, mas você tem acompanhado os seus filhos, se ele tem participado da escola bíblica dominical? Ou se eles estão no quarto dormindo sem participar? Você tem acompanhado a sua esposa? Essa é uma responsabilidade sua. Talvez você diga mais uma vez, cada um vai dar conta da sua vida, mas você é o cabeça da sua casa. Você é o líder da sua casa. Cabe a você, enquanto estão debaixo desse teto, enquanto você governa a sua casa, você tem essa responsabilidade. E para isso você não precisa ser um homem grosso. Você não precisa ser um homem sem educação. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um homem que as suas palavras leve a sua família a se voltar totalmente para Cristo, totalmente para Deus. E aí, a disciplina em casa zela pelo respeito mútuo? Os seus filhos têm visto como você tem respeitado a sua esposa, como você tem falado com a sua esposa, como você tem agido com a sua esposa? E a sua esposa tem feito a mesma coisa também com você? Vocês têm sido exemplo para os seus filhos? Vocês têm sido exemplo para os seus filhos? Uma outra coisa, a conscientização. A santificação, ela é aprimorada em proporção ao temor de Deus. Então, a partir do momento em que o seu temor a Deus, ele é grande, isso vai levando para a sua família um ambiente de santificação. Então, essa santificação, ela é exatamente aprimorada numa proporção que você tem do temor a Deus. E o temor a Deus é exatamente respeitarmos aquilo que diz as Escrituras. Homem de Deus, líder, governante do lar, homem que está à frente. Você tem respeitado ao Senhor? Observe o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 7. Olha só. 2 Coríntios capítulo 7, primeiro versículo, ele diz: Ora, amados, eu quero direcionar isso para os homens nessa noite. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Meu amado, às vezes você busca ter autoridade na sua casa, mas você não tem sido exemplo para que a sua família viva em santidade. Estamos falando não somente em ter autoridade em casa, estamos falando sobre ter uma família que viva em santidade. Para que uma família viva em santidade, você precisa entender qual é o seu papel como homem cheio do Espírito Santo. E se você ainda não é um homem cheio do Espírito Santo, você precisa se converter, você precisa abrir o seu coração para que Deus faça morada. Às vezes você está exigindo muito da sua família, mas você ainda não tem sido o exemplo. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te capacitar. Deus, ele deseja, um desejo de Deus é que você seja um homem santo, um homem separado para conduzir uma família que seja santificada pelas Escrituras Sagradas, que seja um homem, uma família que seja santificada pela Palavra de Deus, não uma família que seja envolvida nos manjares que o mundo tem oferecido. Então, eu quero encerrar
esta noite trazendo um texto que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Tessalônica. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, ele diz: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Homem, fique atento. Para muitos, o Senhor vai vir como ladrão. É quando a família não está esperando a volta do Senhor. Então, prepare a sua família. Você, homem, prepare a sua família para que todos possam morar nas mansões celestiais. Seja o verdadeiro exemplo, seja um homem cheio do Espírito Santo. E através dessa palavra, eu não quero que você saia nesse momento e fale assim, tudo vai mudar, agora vai ser do meu jeito. Não, não é isso que eu estou falando. Seja um homem de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu orar pela sua vida, para que você possa ser transformado pela palavra de Deus e a sua família da mesma forma. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite por essa palavra e por essa reflexão. Eu quero te pedir que os homens que estão ouvindo esta mensagem possam assumir a responsabilidade, que eles não entendam como um puxão de orelha, mas que eles venham perceber a exortação de Deus. Deus tem tido uma preocupação muito grande com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos. E Ele quer usar exatamente esse homem que aí está sentado, esse homem que talvez perdeu toda a esperança, esse homem talvez que esteja envolvido em pecados, em erro. Deus quer transformar, como fez na vida de muitos homens. Deus quer transformar a sua vida. Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, transforme esse homem para que a sua família possa ser usada por Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e você faça da palavra de Deus alimento para a sua alma e também para a sua família. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a vida desses homens e de toda a família, de toda a sua família e de todos que estão ao alcance da nossa voz. E toda a Igreja de Jesus Cristo diga amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha uma semana maravilhosa e que essa semana possa ser a melhor semana da sua vida. Se Deus nos conceder, quarta-feira estamos de volta, junto com o Ministério Infantil e também, logo depois, transmitindo uma mensagem de Deus ao seu coração. Curta a nossa página lá, se inscreva e toque lá no sininho para que você possa estar recebendo sempre uma mensagem ao seu coração e à sua família. Boa noite e fique com Deus.